Nem dá. Quem já deu aqui? Quem já deu aqui? É parecida. Esta é usar. Isso, Obrigado, até já. Até já. Ora, muito bem. Ora, muito boa tarde. Chamados o Zap e Filme, como dizia o Lord Byron. Ou na versão portuguesa, poucos mas bons. Bem, hoje vamos falar do Barroco. Pronto, isto para aqueles que já são os habitués, é uma série de sessões que eu tenho vindo a falar sobre a música erudita, que é uma coisa que infelizmente então em Portugal é muito mal conhecida. Mas a música já tem esta particularidade, as pessoas não conhecem, mas as pessoas gostam de falar sobre música, não é? Eu geralmente não vou explicar ao engenheiro como é que ela há de fazer a ponte, mas há sempre gente que tem opinião sobre música, sobretudo a que não conhece, curiosamente. Portanto, o objetivo destas sessões é basicamente dar a conhecer, e mais que as minhas explicações mais ou menos esgotas, mais ou menos bem sucedidas, eu gostava que o pessoal saísse daqui a ir a concertos, ou então, por isso simplesmente, nunca foi tão bom como hoje o acesso à cultura, ir à net, porque há tudo praticamente, não é? Desde que a pessoa saiba procurar, que é sempre o problema, não é? Como dizia o outro, só se encontra aquilo que já se conhece, não é? Uma frase muito platónica. Bom, em relação ao Barroco, obviamente um período da história da música riquíssimo, e aliás, como devem ter calculado pelo nome Barroco 1, vai haver mais sessões dedicadas ao Barroco. E eu já me dizia, a próxima vai ser dedicada a um só compositor. É como aos festivais de cerveja, em Portugal, que é o único país do mundo em que os festivais de cerveja só tem uma única marca de cerveja. Escuso dizer qual, não é? Em qualquer sítio que vai-se à Alemanha, a pessoa tem 200 cervejas, não é? Pronto, cá temos uma marca, mas chama-se Festa da Cerveja. E esse só compositor é o senhor chamado Johann Sebastian Bach, de cujo nome veio o nome de Barroco. Isto é uma anedota, obviamente, não é verdade, não é? Mas o Bach é Barroco, é fácil de decorar. E depois, na sessão a seguir, acho que o falei, considerei numa só obra. Pronto, das grandes obras, pode-se falar durante horas, e vai ser as famosas variações de Goldberg, que têm uma certa celebridade, graças ao Glenn Gould, e depois ao seu homólogo português, o nosso Burmesser, também as gravou. Bem, em relação ao Barroco, eu pus aí, isto depois está na net depois, para quem estiver interessado, pelos bons ofícios da Isabela, que eu agradeço. Temos aqui a preto e branco, fica um bocadinho pobrezinho, mas o exílio magnífico de pintura barroca, neste caso, e daquilo que se chama, com o nome francês, já se lá saber porque, trompe-l'œil, que eu traduziria por engano ao miróno, não é? Porque... Ou trampolho. Ou trampolho. Ilusionismo óptico, não é? E vamos ver também, no Barroco também há aspectos de trompe-l'oreille, se considerarmos que não é francês, portanto, ilusionismo auditivo, não é? Pronto, e o Sr. Flávio continua livrinho sobre o Barroco, resume a grandiosidade, o movimento, a perícia técnica, a ilusão, e vamos ver outras características. Tudo isto também se encontra na música. Bom, eu vou ligar, se passarem para a página 3, um bocado com o que falei na sessão anterior em que eu falei do maneirismo. Que, aliás, em história da música era um conceito que só apareceu mais tardiamente do que nas artes plásticas ou na literatura. Muitas vezes estava incluído já no Barroco, não é? Mas em que realmente há ali um corte epistemológico na história da música, caracterizado por o aparecimento da melodia acompanhada, que é uma coisa que hoje nos parece óbvio, não é? Que é uma cantiga, tem melodia, tem os acordes para acompanhar, não é? Mas, grande surpresa, até aos finais do século XVI, isso não existia. Havia melodias, mas não havia aquela noção dos acordezinhos para acompanhar. Havia a polifonia magnífica que vai continuar, que é várias melodias ao mesmo tempo, que é isso que distingue a música ocidental. Existe noutras culturas, mas no Ocidente desenvolveu-se ao longo dos séculos. E, portanto, esse é um dos aspectos, a melodia acompanhada e os acordes, e aquilo que nós chamamos a harmonia. Pronto, é bom que as pessoas comecem a utilizar uns termos técnicos corretamente. Nós, em pintura, falamos de perspectiva e estamos a falar de uma coisa bem específica, ou quando falamos de uma metáfora em literatura. Portanto, na música também há termos técnicos. Harmonia em música quer dizer apenas isso. Não quer dizer que é muito bonito, muito harmonioso, é
a ciência e a arte de encadear os acordes, de expor a seguir uns aos outros, de uma maneira coerente e musical. E a coisa espantosa, vou passar uma música que provavelmente muita gente conhece, até porque já foi copiada em muita música ligeira, que é do Bach, é mais tardio que eu vou falar hoje, mas de qualquer maneira é um excelente exemplo, em que, coisa espantosa, não há melodia. E ainda hoje se ouve até alguns colegas meus mais racionais dizer a música sem melodia não existe. É geneira. Posso dizer, a música só com o ritmo existe. Está certo isso. Mas também existe só com a harmonia. Este exemplo do Bach, que aliás era um melodista fantástico, fez melodias geniais, é extraordinário, porque não há melodia. Portanto, isto, se um músico da Renascença, princípio da Renascença, ou da Idade Média, ouvisse isto, comentava qualquer coisa do género. Estes modernos, a arte morreu. Então, não há melodia, nós até protestávamos assim 3 ou 4, mas por cima dos outros não há só os acordes. E o exemplo é muito conhecido. Ou seja, melodia não há. O ritmo é sempre o mesmo. Etc. É, por isso é que a escritora francesa Colette dizia do Bach que era a sublime máquina de costura. Claro que, como o intérprete é bom, há umas ligeiras hesitações e tal. O que é que governa a lógica destas hesitações? É a harmonia, é os acordes que aparecem. E é isso que faz com que a peça tenha o seu princípio calmo, tenha um ponto de tensão, que aliás, para os que se interessam por essas coisas, está situado, já contei, na secção 2, exatamente, portanto, mais ou menos a 2/3, e depois a sua distensão e a resolução final. Isto é conseguido pela arte da harmonia, encadear os acordes. Eu depois, outro aspecto que, pronto, o processo começa na Renascença é o que se chama a tonalidade. Também muitos colegas meus conservadores dizem esta música moderna desviou-se porque já não é tonal. Não. Tudo bem, esquece a endologia pormenor. A tonalidade é um fenómeno histórico que começa num tempo preciso e já se fez muito boa música antes da tonalidade. Como também se fez música muito boa depois, obviamente, não é? Então é que consiste a tal tonalidade. O que há antes é a modalidade, ou seja, há modos, isso é uma noção que se é familiar então agora com as chamadas músicas do mundo, que é um nome que nunca percebi, parece que há músicas do outro mundo. Hoje vamos ouvir uma do outro mundo, por acaso. Mas que é, portanto, há uma nota principal, é uma escala. As escalas são milhares, há milhares de combinações possíveis, os árabes têm não sei quantas escalas, o canto gregoriano tinha outras, mas é sempre em volta da nota. E há uma analogia que eu acho um bocado grosseira, mas pode explicar para quem não é músico.
Por isso é que eu tenho aí uma fotografia. A modalidade será como o geocentrismo. Tem um boneco, não é? Estavam convencidos que a Terra estava no centro e que, portanto, que aliás corresponde, diga-se passagem, aos dados da observação. Da observação. Diz? Desculpa. Queres o papel, desculpa. Pronto, então estavam convencidos. Portanto, o sistema, portanto, a teoria geocêntrica seria como a música modal na Idade Média e Renascença. Ou seja, há uma nota, eu disse geocêntrico, claro. Há uma nota que corresponde, portanto, ao centro e tudo o resto gira, da maneira mais variada, mas gira à volta dessa nota. Curiosamente, é mais ou menos na altura em que aparece a música tonal que o paradigma, para citar essa expressão do Thomas Kuhn nas Revoluções Científicas, que o paradigma muda ao heliocêntrico. Nós já não estamos no centro, não é? Isto está representado por uma figura fuleira na segunda página, duas, aliás, já vou explicar porquê. O quê? Bom, do ponto de vista musical, se continuarmos a analogia, mudou o centro, mas continua a haver coisas que rodam à volta. Só que há uma coisa que eu acho muito bonita, começa a aparecer. Eu acho que o primeiro é o Galileu, não é? Quando aponta a luneta e descobre que Júpiter, mas tem uns planetas a andar à volta dele. Não é? Portanto, a noção do satélite. Por isso é que eu pus duas fotografias, o sistema solar, que agora já nem é assim, parece que Plutão já não é planeta, porque já foi distribuído, não é? Já é outra vez. Já é outra vez! Isto é fantástico, não é? Então é como... Isto ainda é pior que o DSM, não é? Agora até tem uma doença que é pensamento desviante, uma doença mental, não é? Portanto, as doenças mentais também entram e saem, não é? É fantástico. Eu, como no outro dia escrevi no Facebook, continuo a achar que é mais rigoroso o borda d'água que o DSM. Mas voltando à HFI. Então, ou seja, os planetas, eu tenho um exemplo, acho que é Neptuno com os seus satélites, não é? Então, os planetas andam à volta do Sol e depois à volta de cada planeta, portanto, há subsistemas, digamos. A música tonal é isso um bocado. E então, aquilo que eu falei da modulação, que mudar para outra tonalidade, que é o grande efeito expressivo, é como ir viajar ao planeta. Ou seja, momentaneamente estamos a viver naquele planeta com os seus satélites. Depois saltamos para o outro, mas acabamos por voltar a casa. Neste caso ao Sol, que não é a nossa casa, mas para o centro. Pronto, a analogia é grosseira, como eu disse. Portanto, é um sistema que vamos ver que há muito menos escalas, mas é muito mais rico. Estamos sempre a mudar de planeta. E, curiosamente, a mudança acontece mais ou menos na mesma altura. Só para dar cabo disso, há uma noção, essas duas escalas a que ficámos reduzidos, entre aspas, até os finais do século XIX, são a escala, na música ocidental, a escala maior e a escala menor. É uma noção que, provavelmente, já ouviram falar, quando não seja do fado, não é? Eles têm fados maiores e fados menores. Corresponde ao maior e menor. Já agora, aquilo que ouvimos, era maior ou menor? Eu vou recordar. Alguém é capaz de me dizer? Maior ou menor? Maior. É maior! E posso dizer mesmo à porta, maior, caralho! Caralho, não caralho, dizer maior, caralho. Aliás, eu vou, o São Barro me perdoe, vou passar para o menor. Pronto, isto é muito importante, tradicionalmente vão ser dois polos, não é? O maior é aberto, luminoso, tem essas características, o menor sério, quando não triste e depressivo. Ok. Pronto, isto é para a teoria, para não dizerem que eu não sou pedagogo. E eu salientei aqui algumas características barrocas que pareceram importantes. No final da página 4 tem um título, um subtítulo, Retórica e Afeto. Não sei se se lembram então no maneirismo, que era muito nítido, que grandes das descobertas da linguagem musical foi com a vontade de expressar um texto. Não sei se se lembra, havia o madrigal do Gesualdo, o tal que assassinou a mulher e o amante, assim, só lembra, sim, curiosos, e analisámos um bocadinho mais em detalhe uma parte do segundo ato do Orfeu. À medida que avançamos pelo barroco, não só essa consciência
ganha corpo e permanece. A ópera, por exemplo, torna-se um género de sucesso. Os cantores de ópera da altura tornam-se umas estrelas rock hoje em dia, não é?